é importante dar uma olhada na lei de cada conselho, porque muda um pouco. Né? Não é todo conselho que funciona igual, nem todo conselho tem as mesmas prerrogativas, né? Mas as resoluções, no geral, eles dão um entendimento, né, que ajuda, né, digamos assim, os profissionais a entender o seu campo de atuação. Né? Mas alguns atos normativos, muitas resoluções, se você for olhar ao pé da letra e for questionar juridicamente, muitas resoluções elas podem ser derrubadas, entendeu? Porque não cabe ao Conselho de Fiscalização determinar um conjunto de coisas, entendeu? Então, assim, muitos conselhos fazem atos que estão aí comum, ninguém questiona, ele vai seguindo. Tá lá um monte de normas. Mas se você for fazer uma avaliação estrita da lei, muitas resoluções elas são elas não têm um valor legal, elas são inconstitucional, né? E aí você falou assim, a gente precisa de uma lei. Não, você já tem a Constituição. A Constituição permite vocês, né? A grande Mas questão tem um é instituto questão de ciência que assusta, como que eu vou dizer assim, pai de aluno meu, naturólogo, mas o Instituto de recém-formado, Questão de Ciência está batendo na medicina, ele não está batendo só no batendo em todo naturólogo. mundo. Então, Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Que quando se regulamenta, você está brigando com um cachorro maior, né? Você está uhum, brigando com. E eu acho assim, a nossa Federação Mundial de Naturopatia, a WNF, ela fez esse mapeamento e percebeu as vantagens de regulamentar e não regulamentar. Então, a uhum, opinião deles é essa, para que regulamente, né? Então, assim, eu acho que deve regulamentar não só os praticantes, não só o naturólogo. Eu não vejo problema de ser uma lei única. Poderia regulamentar todos, né? Os musicoterapeutas, quiropratas, todo mundo que faz PIC, seja das profissões regulamentadas ou não, o acupunturista, o naturólogo, porque senão a população vai estar correndo risco, né? Quem garante que a acupuntura, aquela pessoa que fez 200 horas de acupuntura, tem um que fez isso não 360 está EAD, o isso outro, não tá na né? lei, né? Isso não está na lei. A lei não determina a carga horária, inclusive Não, não nenhuma. determina, mas o conselho determina quem que ele vai reconhecer, né? Se é o bacharel, se é o técnico. Então, Não, não é o poderia conselho ter que. É a lei que diz se é uma isso, a lei, graduação, ela dá, isso. mas ela não dá carga horária, né? Claro que os conselhos Não, eles eu estou são dando exemplo da ouvidos e carga eles horária porque é opinam, muito né? diferente. Sim, 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 sim. Não, mas eu acho que é um ponto, assim, né? Mas eu queria que você, né, não sei se quer continuar nessa parte da regulamentação. Eu entendo que existe esse olhar, mas, assim, inclusive, talvez quem esteja fora, né, você falou lá da federação, né, eles têm um pouco conhecimento da legislação brasileira, né? Eu gosto de defender muito esse ponto porque, né, a Constituição da gente, ela é muito avançada, né, do ponto de vista jurídico, né, a nossa Constituição Federal, né? E a gente está buscando, né, fazer um modelo de estruturação das profissões, né, que é do século passado, entendeu? Então a gente tem que avançar nisso, né? Mas, assim, sem dúvida, a gente precisa de formação de qualidade, a gente precisa do reconhecimento dessas profissões, a gente precisa, né, ter uma segurança, né, para as pessoas têm que ter uma forma de buscar profissionais que sejam qualificados, né? Não dá para deixar, acho que foi uma coisa que você falou que eu concordo totalmente, não dá para deixar para o mercado, né? A pessoa, né, escolher uma prática pelo aquele que fez, né, a melhor propaganda ou impulsionou mais uma propaganda nas redes sociais, né? Isso não é critério. Eu concordo nesse ponto 100% com você. Eu só digo assim que a lei não vai trazer isso. Mas tudo bem. Mas eu acho que um Indiretamente, eu ponto. acho, né? Tá, pode falar, depois eu trago outro ponto. Não, eu acho que indiretamente, aquela questão que eu falei, né? O conselho ele tem um peso, porque assim, eu penso pelas entidades da naturologia. Quem paga as entidades hoje é voluntário, né? Então, quando é um conselho, você quase é obrigatório a pagar para você ter aquela. Não vamos dizer, então, assim, com mais dinheiro também, as entidades representativas conseguem fazer mais ações, conseguem ser mais ou menos ativas.
Então, eu fico pensando também que a regulamentação eu fazia educação física quando a educação física não era regulamentada. Você travou ou tá tudo certo, Daniel? Não, tá tudo certo, pode falar. Eu tava lendo aqui o chat. Eu vou te dar o exemplo da educação física. Quando eu fazia educação física, a educação física não era regulamentada, né? E acho que foi bem lá na época que estava assinando, eu não lembro muito bem. E eu vou dar o exemplo lá de Minas Gerais. Tinha o curso de educação física numa federal. Foi regulamentar, foi um boom. Ninguém sabia o que era academia, atividade física, sabia muito pouco a sociedade. Foi regulamentar a educação física. Brotou curso. Em toda esquina tem uma academia hoje. Todo mundo sabe os benefícios de uma musculação, de uma atividade física. Todo mundo que eu digo, a população em geral. E se tem, lá na minha cidade mesmo, do lado, tem 15 cursos de educação física. Então, ou seja, a regulamentação trouxe essa expansão da educação física. Né? Você viu educação física na novela, em tudo quanto é lugar. E quando não era regulamentado, o que No era o professor de Fantástico, educação né? física? Era muito diferente. Então, assim, se isso acontecer com a naturologia ou com as outras, vai dar um boom muito grande. Vai ser bom para aquela profissão, vão mais se falar disso, de qualquer uma outra, da estética, por exemplo, Claro, vai claro. valorizar. Então, eu vejo vários benefícios, né, com Não, essa relação. total. Eu concordo que são esses benefícios indiretos, né? É uma coisa Indiretos. que as pessoas acham assim, ah, eu preciso da lei para isso. Não. Tem um concurso que não está reconhecido, você tem um diploma reconhecido pelo MEC, entendeu? Né? Você pode entrar com processo, entendeu? Assim, claro, né? Você vai ter esse trabalho de fazer isso, né? Não é a lei que vai te dar essa questão. Claro que é isso, né? Estão até falando no chat, né? Que hoje, se você não tem, né, o reconhecimento da lei, né, você é, não é tão reconhecido. E é verdade, entendeu? Mas isso é uma questão social, não é o texto, né, jurídico que lhe traz isso, né? O texto, né, da lei que lhe traz isso, né? Mas eu acho que é fundamental essa Mas ampliação, né? Eu é entendo esses ganhos, né? importante falar que deve ter aluno meu, deve ter futuros naturólogos assistindo, isso, aquilo que o Daniel falou, isso não impede do naturólogo trabalhar, né? Por exemplo, o naturólogo lá foi idealizado para trabalhar mais no âmbito. Ah, meu Deus, eu coloquei aqui para ver o chat, atrapalhou o som no celular. O naturólogo antes foi idealizado para trabalhar mais no âmbito privado, com atendimento individual. Uhum, Hoje, esse naturólogo formado atende em spa, na estética, atende com criança, trabalha no asilo, trabalha num hotel, trabalha numa escola com educação, né? Trabalha numa empresa de óleo essencial, num, trabalha no SUS, concursado, não faz só atendimento individual, faz atendimento coletivo. uhum, Então, uhum. como o Daniel falou, assim, não regulamentar não atrapalha a gente trabalhar, com certeza não. Visto a quantidade de coisas que a naturologia já conquistou. Mas eu acredito que esses benefícios indiretos, como a gente estava conversando, Uhum. podem nos trazer avanços. Concordo também que a questão nossa dos conselhos, das autarquias, poderia melhorar, né? Eu já vi modelos de outros países onde a naturopatia é regulamentada, você tem outros benefícios. É o plano de saúde que vai garantir, você vai poder abater no imposto de renda. Por que no imposto de renda tem uma profissão e não tem a outra? Né? Então, O que já são é uma essas coisas que a distorção gente. também. São coisas que a gente precisa pensar, né? Para mim, eu já era bem crítico, não tinha que ter debitar imposto de renda de profissão nenhuma, porque isso cria uma distorção, né? Das questões das pessoas que estão indo no privado, eles estão recebendo um desconto de imposto e esse imposto está deixando de fornecer recursos para o SUS, por exemplo, né? É uma grande distorção. E hoje um dos grupos que mais debitam do imposto de renda são os próprios planos de saúde, né? A pessoa tira lá o do imposto de renda do seu plano de saúde, não tem um limite, né? Claro que tem o limite do seu imposto, né? Mas isso é menos recurso para o Estado investir no SUS. Então é um pouco isso que a gente também tem que refletir, né?
o que que essa decisão ela traz, né? Inclusive nessa questão do Canadá, eles têm uma mudança que eu acho que é fundamental. É dizer assim, qualquer grupo, né? E aí no caso da saúde, né? Que vai tomar uma decisão, né, sobre uma profissão, ela não pode ter 100% de pessoas daquela profissão, né? Por quê? Acaba que os conselhos que têm o papel de fiscalizar, muitas vezes não fiscalizam, né? Porque são pessoas que estão naquele espaço, né? Em outro momento ele vai estar no território e vai ser uma outra pessoa que vai estar lá como presidente, como fiscal, como conselheiro, né? E muitas vezes eles não querem se indispor com pessoas que estão no território, né? Então algumas decisões do conselho são corporativas, inclusive quando eles estão avaliando eticamente casos, né? Então, assim, muitas vezes alguns conselhos, eles tomam atitude quando eles são pressionados socialmente. Saiu na mídia, saiu alguma coisa, ele tem que responder, né? Porque, né, virou algo muito grande. Mas, no geral, a gente vê muitos poucos casos, né, de fiscalização, de autuação, né, de muitos conselhos, né? É ruim de generalizar, mas eu acho que é importante trazer isso. E aí, por exemplo, no Canadá, eles colocam que 50% tem que ser de pessoas de outras áreas, né? Para impedir, né, isso. Então, por exemplo, você vai ter no Conselho Federal de Medicina, você vai ter advogado, engenheiro, usuário, você vai ter outras coisas. Eles vão dar opinião na parte técnica da medicina? Não. Mas eles vão ajudar na decisão, né, social daquela entidade, né, do seu funcionamento, na fiscalização, né, do ponto de vista financeiro do próprio órgão, né, se eles estão seguindo, né, todos os procedimentos, né, então existem outras pessoas. Isso era algo que a gente teria que evoluir no Brasil também, né, e não só na área da saúde, né, outros conselhos também, né, então você vê Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, tô arranjando sarna para me coçar aqui, né, de engenharia, entendeu? Então, né, quando você só tem os pares, isso não sou eu que falo, você vê qualquer pesquisa, né, que aonde os pares, eles têm que avaliar os seus próprios, eles têm uma decisão diferente de quando eles têm outros grupos, né? Isso você estuda na psicologia, isso em Com qualquer certeza. lugar você tem isso, né? Então, a Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, ele tinha que ter no seu quadro também pessoas que não são advogados, para saber se aquele grupo está agindo em prol da sociedade e não em prol do seu próprio coletivo. Como um comitê de ética em pesquisa das universidades, por exemplo, Muito bom. né? Sim, sim, Tá. sim, interessante. Deixa Acho que a gente traz vários elementos, eu acho que isso é importante. Eu vi aqui o chat ficou animado, né, com essas coisas, até perguntaram, Daniel, você é contra a regulamentação? Aí eu respondi no chat e disse, não, eu não sou contra a regulamentação. Inclusive, quem vem me perguntar, eu digo assim, olha, né, do ponto de vista jurídico é isso, né? Mas vai lá, né? Sempre, né, as pessoas que vieram, eu digo, ó, vão, né? Eu sei que tem um ganho social importante disso, né? Mas é importante diferenciar. Até eu falei com o pessoal da musicoterapia, né? Não sei se era o vice-presidente da associação ou era alguém dentro da diretoria, e ele estava falando do projeto de lei. Aí eu expliquei essas coisas, e ele falou: Nossa, não sabia, né? Achava que para atuar com tais e tais coisas só depois de ter a lei. Eu digo: Não, vocês já podem fazer isso. Isso traz uma mudança muito importante, assim, do que os grupos estão defendendo, né? Dizer assim. É um pouco assim, a regra do jogo é essa, mesmo que ela não seja a melhor regra do jogo, ela é essa. Então, assim, para o grupo, né, ele ter uma lei, isso vai trazer um reconhecimento social, né? Então eu não sou contra, né? Mas do ponto de vista jurídico, elas são desnecessárias, né?